mais um estudo hoje sobre o Espírito Santo. Neste segundo estudo sobre o Espírito Santo hoje, falaremos se é possível alguém perder o Espírito Santo e o Espírito Santo retornar à pessoa. No meu ver e na experiência que eu já tive, sim, pode voltar sim, sem dúvida alguma, como tem voltado para muita gente. Mas muitos têm lido em Hebreus, não é? O livro que eu vou ler agora. Em Hebreus está escrito no capítulo 6 e no versículo 4 assim, não é? Quem escreveu o livro de Hebreus foi Paulo para, não é, o povo de Deus, que é o povo hebreu, não é? Porque isso tinha se tornado algo talvez normal das pessoas terem perdido o Espírito Santo. Depois de muitos anos da igreja, não é? Da igreja naquele tempo, não é? As pessoas entravam, começavam a pecar, não é? Entrar na carne, é lógico, o Espírito Santo acaba por sair. Mas isso não quer dizer que o Espírito Santo não retorne. Talvez os casos que eles viram eram casos irreversíveis, mas isso depende da pessoa. Não para Deus. Para Deus não existe impossível. Não existe impossível, né? Para ninguém. Não é? Então, por isso, vamos ler aqui para podermos entender. É impossível, diz aqui em Hebreus 6,4, pois aqueles que uma vez foram iluminados, quer dizer, que uma vez receberam o Espírito Santo, receberam a luz do nosso Senhor Jesus e provaram o dom celestial, que é essa paz que nós temos dentro de nós, não é? Que o Senhor Jesus nos disse. A minha paz eu vos dou não como o mundo a dá. E se tornaram participantes do Espírito Santo, quer dizer, passamos, não é, a viver com o Espírito Santo, com as experiências do Espírito Santo, não é? Com a proteção do Espírito Santo, com a paz, com a direção, porque o Espírito Santo é o guia, é o que nos inspira, é o que nos dá a direção, é o que nos faz dormir bem. O Espírito Santo é que cuida de nós, mas nós temos que obedecer para que ele possa agir em nós. E continua a dizer assim, caíram e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Do mundo vindouro, quer dizer, os poderes do céu. Quer dizer, é o poder, não é, de Deus que está na pessoa do Espírito Santo que habita em nós. Não é? Temos essa autoridade. São esses poderes, essa autoridade que nós recebemos do nosso Senhor Jesus. Não é? Pois ele disse, não é? Ao descer sobre nós o Espírito Santo, nós recebíamos o quê? A autoridade. A autoridade contra os espíritos malignos, contra o diabo. Não é contra as pessoas que nos odeiam aqui neste mundo. É contra o diabo. É contra Lúcifer e toda a legião e castas de demônios que estão com ele. Essa autoridade que nós recebemos, esse é o poder, não é, do mundo vindouro, que nós recebemos através do Espírito Santo. E caíram essas pessoas. Sim, aqui diz, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si, quer dizer, rejeitando o Filho de Deus, que é o nosso Senhor Jesus, e expondo-o à ignominia, quer dizer, à vergonha. Quer dizer, a pessoa que retorna ao pecado, né, a velha criatura, né, envergonha o nome do nosso Senhor Jesus. E diz aqui que quando a pessoa cai, né, por ter vivido no pecado, há vários tipos de pecados, faz com que o Espírito Santo se afaste da pessoa.
e perca o Espírito Santo? Vários motivos. Eu posso falar por mim mesmo, anos atrás, não é? Como já disse no primeiro vídeo, eu recebi o Espírito Santo ainda novo. Depois de uns anos isso aconteceu comigo. Mas por quê? Porque eu fui ver pornografia e depois de um tempo saiu. Não sai automaticamente. O Espírito Santo não sai com facilidade. Ele sai por permanecer no pecado, no erro. É por isso que ele sai. Por isso que às vezes nós vemos que há pessoas, não é? Que acabam por ter relações sexuais com pessoas, não é? Que não são casadas com elas, porque sabemos, né? A pessoa, quando recebe o Espírito Santo, você não pode, né? Ter relações sexuais, não é? Se não tiver casado. Não é? Às vezes começa a namorar, tem relações sexuais com a namorada e vê que nos primeiros tempos o Espírito Santo não saiu. E a pessoa permanece. O que é que vai acontecer? Ela acaba por sair. Não é? Deus dá um tempo a todos para se arrependerem e abandonarem o pecado. Não é porque a pessoa caiu hoje e o Espírito Santo sai imediatamente. Se isso acontecer, é porque a pessoa já vem fazendo muitas outras coisas erradas e está no limite. A taça encheu de tal maneira que transbordou. Transbordou, o Espírito Santo sai automaticamente. É assim que funciona, não é? Deus é justo. O Senhor Jesus tem compaixão, não é? Não deu o Espírito Santo para arrancar da pessoa, não é? De qualquer maneira. E quem remove o Espírito Santo é o próprio Senhor Jesus que dá, não é? Por isso ele que fala lá em Apocalipse: removerei do teu lugar o teu candeeiro. Não é? Quem é a tua luz? O candeeiro é uma luz, que é o Espírito Santo. Não é? As pessoas que receberam, que foram iluminadas pelo Espírito Santo. Mas, se a pessoa, não é, que caiu, se arrepender, o Espírito Santo retorna automaticamente. Mas aqui está escrito que é impossível renová-las para o arrependimento. Esse ensino serviu naquele tempo. Nos dias de hoje, nós temos visto vários casos. Aconteceu comigo, aconteceu com muita gente e tem acontecido e vai acontecer. Porque isso é coisa do próprio ser humano. Porque nós somos carnais, mais carnais do que espirituais na maioria dos tempos. E por isso que isso acontece e sempre vai acontecer. Quer dizer, a pessoa, não é, ao perder o Espírito Santo, tem uma dificuldade de se arrepender. É uma luta para o arrependimento. Mas se a pessoa perseverar, que é o segredo, esse segredo não é só para quem perdeu o Espírito Santo, mas para quem tem o Espírito Santo. A perseverança é o segredo da nossa salvação. Isso está escrito lá em Apocalipse. Em quase todos, não é, os pastores das 7 igrejas, o Senhor Jesus falou: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Porque a pessoa batalhou até o último minuto da sua vida. Então será salvo. Então, quer dizer, aqui diz que é difícil. É difícil. Até diz impossível. Mas para Deus não existe impossível. É possível, sim. Foi possível para mim. Foi possível para muita gente. Deus tem compaixão quando nós apresentamos um coração arrependido. Aí você diz assim: não consigo arrepender. Sim. Mas você também não esquece que está escrito, não é? Que as nossas atitudes nos levam ao arrependimento. Agora eu não lembro bem onde está escrito. Não, apresenteis obras de arrependimento. É o que está escrito. Obras de arrependimento. E ao você se apresentar essas obras de arrependimento, não viver, não retornar mais o pecado, então o Senhor Jesus, vindo, não é, essa sua entrega todos os dias, então o próprio Espírito Santo vem, mexe no seu coração. Aí você se arrepende e ele entra automaticamente. Porque o trabalho do diabo, lutar, é para você não chegar ao arrependimento. Porque o arrependimento liberta, principalmente o coração. Liberta, não é? Totalmente o coração. E o Espírito Santo encontra uma brecha, ele entra automaticamente. Não pense, porque você perdeu o Espírito Santo, não é? Jesus lhe abandonou. Nada disso. Você vai começar
uma nova caminhada que vai lhe trazer muitas experiências e você não vai falhar. Você não vai falhar porque você sabe, não é, o que está a passar nesse momento, você que está nesse caso, nessa situação. Então, por isso, persevere, você que está nessa situação, nesse momento, o segredo é a perseverança. Você perseverar, não é? Apresentar obras de arrependimento, então o Espírito Santo vem, trabalha no seu coração e ele entra automaticamente. E assim você começa uma nova vida com Cristo, com mais sabedoria, com mais entendimento, mais discernimento, coisas que as pessoas normalmente batizadas com o Espírito Santo nunca vão ter. Então presta atenção. Você passar essa fase, você será um ouro para o nosso Senhor Jesus. Que esse estudo possa lhe ajudar e siga em frente na perseverança, pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.